reagindo à história completa do QSMP. Primeiro vídeo no cenário novo que tá em construção aqui, tá ficando bem legal, cara. Comenta inclusive o que você tá achando também. Bora assistir o vídeo, tô ansioso. Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like pra eu saber que você tá gostando e comenta o que você tá achando também. Se torne um membro aqui do canal para ter acesso a diversas vantagens e me apoiar. Isso é super importante. É isso, meus amigos, bora ver 50 minutinhos de vídeo, mano. Meu Deus, vídeo do mano Peter. Olá internet, pra você que não me conhece, meu nome é Peter, eu tenho um canal sobre a comunidade de Minecraft no YouTube. Eu já resumi várias Valeu, séries meu de mano Minecraft, Peter. as mais famosas do Brasil, tipo Topcraft, Em Busca da Casa Acho que é o Automática primeiro e vídeo que até eu vejo Forever dele, hein? Mapa. Séries que são muito boas e que depois desse vídeo aqui você tem que dar uma chance pra ver esses resumos. Mas hoje é um Ok. grande dia porque a gente vai resumir toda a série do QSMP. Do início até o momento atual, contando todos os detalhes, easter eggs e segredos que tem nessa série. Inclusive, eu acompanhei boa parte do arco do vilão, arco de vilão do Cellbit, né? Aquela treta toda que tava rolando lá com a Federação. E agora, durante as eleições, estou acompanhando um pouquinho também, apesar de não me sobrar muito tempo livre para ver as lives completas, né? Eu tenho visto um pouco. Esse será o vídeo mais Mas é bom a atualizado no gente mundo no momento e por dar isso uma também ele olhada, tá né? sendo Ficar por traduzido até dentro da pra mais história línguas. Eu vou deixar de completa, né, enrolação e vamos velho? logo começar esse resumo que tá incrível. Inclusive, provavelmente ele vai falar como que foi no início, antes dos brasileiros, né? Os primeiros participantes. Estou ansioso para ver sobre. Oh! Já ouvi essa música em algum lugar, mano. Bom, Seria um primeiro a enigma gente do precisa começar Cellbit? do básico. O que é QSMP? Bom, o QSMP é uma série de Minecraft e o nome é basicamente a sigla para Quacked Survival Multiplayer. Isso significa que a forma com que a série funciona é através de um servidor multiplayer. Ok. No caso do QSMP, o objetivo é juntar os principais criadores de Minecraft do mundo em um mesmo servidor, tendo brasileiros, franceses, espanhóis, mexicanos e até americanos, enfim, todo mundo junto nesse mesmo Brabo servidor. demais. É muito provável que depois desse vídeo ainda apareça mais pessoas de outros países também no servidor, então ele sempre vai atualizando. Servidor que conta também com um sistema É de isso aí, tradução velho. simultânea para ajudar Por na isso que ele já até comunicação botou entre o parte pessoal. 1 E aqui, também mano. até pro público conseguir ler essas legendas. Além de jogar no modo survival, eles também têm um sistema O de gag, RP, mano. um roleplay Tá que vendo, acontece no Minecraft de uma forma bem mais simples. E a sua história vai se moldando mesmo com as limitações do jogo. O mais interessante disso é que o metagame não é necessariamente permitido. Então a maioria das pessoas não sabem os próximos passos dessa história. O que torna a atuação deles, como eu posso dizer, bem mais natural de se assistir e de acompanhar. Apesar que já teve momentos onde um certo jogador tinha algumas informações privilegiadas do que ia acontecer, mas isso são casos raros. Nesse vídeo eu vou explicar pra você toda a história, o lore por trás da série, que mesmo sendo uma série de Minecraft, consegue ser muito profunda e Muito interessante boa, toda essa velho. Muito narrativa, boa, com por sinal, personagens, velho. arcos e até vilões. Arco zero, antes de Algo tudo. muito importante Vai que mostrar você como é que sabe começou, sobre a mano? lore é o fato dela ter Que o começado Quacked 20 anos pensou? atrás. Em um vídeo postado pelo Quacked Ah, Studios, é tá. possível ver o que parece ser uma pessoa vendo um Ok. vídeo sobre uma Eu tal não de tinha visto esse Ilha vídeo, não. Quesadilha, onde depois de 20 anos teriam acontecido todos os eventos em que eu irei narrar aqui pra vocês. Existem várias teorias na internet, até uma minha que eu postei aqui no canal, em que a gente poderia encontrar possíveis respostas pro real significado desse vídeo. Como esse vídeo a gente vai trabalhar só com fatos e não com hipóteses, eu vou deixar pra falar sobre Tá teorias bom. em um outro vídeo. Mas é no mínimo interessante tudo isso, saber que Bem-vindos à Ilha personagens Quesadilha. que a gente tem hoje começar, já Não tem existia uma tens espécie buscar, de não sei o história que, por não sei trás o que de lá. tudo. Mas agora deixa eu falar de passado e vamos seguir agora pro presente. Ah, eu Ou vi pelo esse menos há algumas vídeo, semanas mano. Eu atrás. vi. Os primeiros Depois de participantes, passado let's 20 go. anos desde aquele vídeo que eu mostrei pra vocês, a gente tem os primeiros moradores da ilha. Teoricamente, primeiros moradores. Que antes de tudo começar de fato, se encontram Primeiros no lobby do moradores servidor. E conversam muito streamers. entre eles, fazendo uma espécie de apresentação, falando de onde eram, o que faziam, enfim, explicando sobre eles. Era interessante ver aquele projeto realmente dando um início, e todo mundo tava bastante animado com esse início desse projeto gigante. Mas eles não ficaram muito tempo no lobby e as coisas Ok. começaram a acontecer de verdade a partir de agora. Os primeiros moradores da ilha chegaram por lá em uma espécie de trem. Com o passar desse vídeo, vocês vão perceber que cada comunidade diferente chegaram de jeitos diferentes também, mas mano, sempre com uma espécie de veículo. esse cenário se movimentando na janela, velho. Insano, mano. Que maneiro, velho. Nesse trem, os jogadores eram divididos entre falantes de espanhol e inglês, que eram os dois idiomas que começaram na série, em dois trens que andavam em velocidades adjacentes. E foi apresentado pra eles alguns vídeos maridão. sobre a ilha e o que eles deveriam fazer a partir dali. Com a finalmente chegada Os do trem à Cellbolitos. costa, os jogadores tiveram que fazer uma espécie de desafio para poder conseguir juntar as duas comunidades. Isso também teve toda uma simbologia, como se eles estivessem quebrando barreira entre eles que dividem as várias comunidades de Minecraft e que agora seriam desfeitas. Era o início Bravo, de diversas mano. barreiras regionais e linguísticas Maneiraço, entre os véi. jogadores sendo quebrada. Os primeiros jogadores a chegarem na ilha eram Wilbur, Fitch, Fusa, Jaden, Bad Boy Halo, Foolish, Dan
Slime, Luso, Wilbur Rubius, é o que falam que Mariana, Spain, nem não Missa, entra mais, né, Royer, no jogo. Vegeta e Maximus. Não Em joga sua chegada, mais. seus desafios eram bem simples. Eles tinham que trabalhar em equipe para poder sair dessa estação de trem. E, sinceramente, isso foi muito simples. Era só ficar em cima das placas de pressão. Mas o mais estranho acontece depois. Ok, antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar esse personagem. Esse é o Pato, ou Gerente, como a gente vai descobrir que esse é o nome dele mais pra frente. Ele Gerente. trabalha para a Federação, onde seu trabalho, teoricamente, é informar sobre as coisas que acontecem na ilha. Mas os seus principais objetivos ainda são um mistério. E se você tá se perguntando o que seria Federação, você não precisa saber agora. Mas o que aconteceu nesse vídeo foi no mínimo É um papo bizarro. pra O Pato outro aparece e diz que eles nunca deveriam quebrar o muro apertando o botão vermelho no meio dele. Apesar disso parecer muito contraintuitivo, é claro que os jogadores Apertaram. foram lá e apertaram esse botão. Isso causou uma destruição e destruiu parte desse muro. E em seguida, Quebrou o a Pato barreira, volta. mano. Ele parecia meio desapontado pelos jogadores terem quebrado o muro, e ele fala sobre uma única regra em que agora eles não deveriam quebrar nunca, dizendo que eles nunca poderiam sair da ilha. Depois desse evento, a série Isso aconteceu inicia porque de eles verdade, quebraram entre o aspas, e mundo, os jogadores a partir daqui jogam Minecraft Quebraram o mundo, normalmente. quebraram Esse o com muro. certeza não foi o maior desenvolvimento da história agora, mas o que aconteceria em seguida ia mudar o servidor pra sempre. Eu tô falando Chegada da dos chegada dos ovos, que ia brasileiros. mudar pra sempre Ah, a relação das achei que pessoas fosse na dos ilha. brasileiros, O evento que trouxe Não. os ovos A chegada dos brasileiros também mudou, mano, o QSMP pra sempre, velho. Tudo que os brasileiros estão agregando, né, no é servidor, cheio de mano. mistérios, com Nem um tá vídeo escrito, bastante véi. misterioso que foi postado sobre o assunto. Nele, o Pato parece julgar as construções de jogadores, entre construções que ele julgava feia e construções que ele julgava Essa aí aceitáveis. foi o Foolish Construções que eles fez tinham essa daí, feitos mano? Eu não nessas lembro. últimas semanas, em mais ou menos um mês de servidor. Mas o mais assustador desse vídeo não é isso, e sim o começo, cara que tem um construindo em vídeo cima da ainda muralha mais ainda. misterioso com um código Morse de fundo, além de uns áudios distorcidos. Foi aqui que os mistérios da ilha iriam começar a aparecer de uma forma bem mais direta. Mas a principal parte desse vídeo, que foi mostrado enquanto os jogadores estavam jogando normalmente, Ok. era a apresentação do sistema dos ovos, onde aparentemente maneiro, todos os inclusive. jogadores ganhariam ovos formando duplas entre falantes de inglês e espanhol. Teoricamente. Esses ovos têm personalidade própria, eles podem falar através de placa e são tão espertos quanto uma criança. Porque na verdade eles são controlados por pessoas reais mesmo, e não inteligência Ok. artificial ou algum tipo de Quack NPC, é literalmente interrogação. um jogador, a qual a identidade é desconhecida em sua maioria dos ovos. O objetivo dos pais era cuidar dos seus respectivos ovos, já que eles teriam uma única vida. E segundo o missa próprio aí, mano, Pato, nunca vi eles no ganhariam uma espécie de prêmio por jogo. cuidarem dos ovos. Isso ainda se mantém um certo mistério. Se os ovos morressem uma única vez, seus pais não teriam de volta nunca mais. Os ovos também poderiam perder caso, são vida duas caso vidas seus que pais tem não agora. cumprissem umas quests diárias, que eram coisas simples como dar alimento pro ovo ou colocar ele pra dormir. Durante o vídeo do Pato também foi citado uma relação dos ovos com um dragão antigo da ilha. Não se sabe ao certo o que isso significa exatamente e nem mesmo que se isso é um tipo de metáfora, mas não deixa de ser estranho. Os ovos eram muito divertidos, era legal, interessante e engraçado ver a reação Até de que o cada primeiro jogador morreu. no seu filho, entre aspas. E a relação deles ao longo do tempo ficaria cada vez mais forte. Os primeiros ovos e seus pais eram Dapper, que tinha o Bad Boy Halo como seu único pai, Fit e Spain, que tinha o Ramon, Quackshi, que era o pai da Tilin, Foolish e Vegeta, que são os pais de Leonarda, Slime e Mariana, que são os pais de Joana Flippa, Fusa Ok. e Issa, que seriam os pais da Cheyenne, e Jaden e Royer, que seriam os pais de Bob. A cada episódio Bob, eram cada vez não, mais Bob. memes e piadinhas Puta entre os seus merda, pais e os ovos, mas que levaria a várias intrigas internas, que eu vou dizer mais pra frente nesse vídeo. Depois da aparição dos O ovos, Bob, os véi. mistérios da ilha começaram a ser cada vez mais frequentes. Eram Aham. muitas informações que todos os jogadores tinham, mas que não levavam a lugar nenhum. Foi então que alguns jogadores resolveram se juntar para teorizar sobre coisas que aconteciam na ilha e que eram misteriosas. Esses jogadores eram inicialmente o Maximus, o Foolish e o Bad Boy Halo. Juntos, eles Ok. criam uma organização chamada de Theory Brothers, que seria muito importante Nossa, para eu nem descobrir sabia todos esses disso, mano. mistérios por trás da ilha, catalogando e pesquisando Então o todos Selbit esses fez uma mistérios. cópia. A partir daqui, os jogadores tiveram uma Cara, noção meteu a Horda maior do que estava Teoritas. acontecendo na ilha Casadilha. Suas Eu primeiras pensando que era investigações referência à Ordem começaram Paranormal, quando não era eles não, chamaram mano. de Era referência a essa entidades, que eram algumas organização aí, ó. criaturas misteriosas que apareciam na ilha. Uma dessas criaturas era um personagem humanoide Cucurucho. com skin de urso de pelúcia amigável, mas ao mesmo tempo muito assustador, que vagava pela ilha. Aparentemente, seu nome era Ozitobimbo, que mais pra frente seria conhecido Nossa, como que Cucurucho, nome que horroroso. nesse início de servidor era Ozitobimbo. muito mais assustador e temido por todos. Na verdade, o Cucurucho nessa época era visto quase como uma espécie de lenda por lá. Outro mistério que também começaram a ser investigados pelos Theory Brothers eram os códigos, mas eu vou deixar pra falar deles mais pra frente. Outra descoberta muito importante dos Theory Brothers foi uma espécie de conspiração na ilha, que se Que denominava isso, véi? como Federação, onde basicamente teriam os líderes e pessoas que controlam o servidor. E se eles tinham algum
algum tipo de ligação com as entidades que eu já falei aqui, ainda eram apenas teorias que iriam se mostrar verdades no futuro. Não demoraria muito para a primeira morte de um ovo acontecer no servidor, que foi causada de forma completamente acidental por Mariana, que ao colocar o seu filho para dormir, Ela tinha percebido quebrou. que ele tinha deitado para dormir, e ele acaba Ela quebrando a cama. clicou. E pelas regras existentes na época, isso decretava a morte de Joanna Flipper, que eram o filho de Mariana e Slime. O que fez com que o Slime ficasse completamente maluco e desesperado e saísse pelo servidor tentando matar qualquer ovo que ele visse pela frente. Slime tinha a vaga esperança que, se todos os ovos morressem, eles teriam que resetar, e ele teria o Joanna Flipper de volta. Mas ele cometeu um grande erro, porque o primeiro ovo em que ele mirou foi o Dapper, basicamente o ovo mais esperto e forte do servidor. Isso deu tempo de todo mundo avisar sobre os ovos e eles todos se esconderam, e no final das contas, Slime não conseguiu matar nenhum ovo. Ainda bem. Mas pra frente no servidor aconteceria um julgamento, julgando as ações de Slime e Mariana, e se eles poderiam ter o seu ovo de volta. E no final das contas, a federação acaba concedendo, e Joanna Flipper estaria de volta. E as regras sobre mortes por camas foram alteradas. Porém, mais pra frente, a gente teria a morte de outro... Então não morre mais se clicar na cama? Porque eu lembro que quando os brasileiros entraram, ainda tava valendo isso, né? O Quack falou pra não clicar na cama. No servidor, dessa vez a Tilin. Enquanto o Quack, que era o pai da Tilin, tava fora, o Slime tava tomando conta dela. Base. E quando eles foram explorar o mundo juntos, acidentalmente o Slime acabou matando a Tilin, que aliás estava sem armadura. Alguns dias depois, enquanto exploravam a dungeon, o Joanna Flipper morre, causada de novo de uma forma acidental por Mariana, que acidentalmente acaba matando ele. Durante esses primeiros dias, a gente teve a morte de 3 ovos no servidor: Tilin, Joanna Flipper e Trump. Trump que acabou morrendo depois que seus pais não fizeram suas quests diárias. E com a morte de 3 ovos, morreu por falta de quest, velho. Tá maluco, mudanças mano. nas regras, Não é possível, fazendo que, por exemplo, os ovos agora tivessem 2 ao invés de uma única vida. Todos os jogadores seriam convidados pro velório pelos 3 ovos que tinham partido. Nesse velório, o Cucuruti aparece de forma bastante direta e leva o Quack pra uma sala da federação. Nela, ele teria apenas 5 minutos pra passar com a Tilin, que foi concedido uma vez que ele nem pôde se despedir dela. O mesmo acontece com o Slime, que também tem seu direito de 5 minutos com a Joanna Flipper. E a cerimônia continua, e é claro, com muita loucura. Passado alguns dias, alguns ovos até perdem vidas, como o Bob e a Cheyenne, mas nenhum morre. E o servidor é contido muitas vezes com uma espécie de medo dos pais de perderem seus ovos e luto, como foi o caso do Quack, que nunca superou a morte da Tilin. E ele até culpa o Wilbur por sua morte, já que ele deveria estar no dia da doação de ovos e também ser pai da Tilin, mas ele acabou faltando. Foi nesse momento de desespero, meu Deus, que a federação mandou um vídeo completamente bizarro. Leonardo. Status. Alive. Viva. Amber. Status. Alive. Porra é essa? Outra espécie de entidade menos conhecida da série eram o Anjo e o Demônio. Aliás, foi por causa do próprio Anjo que o Quack e o Slime puderam ver os seus ovos pela última vez. Mano, esse Anjo e o Demônio isso não aparece mais não, né? Que é um jogador mesmo do servidor que tem acesso ao OP. E ele pode conceder desejos aos jogadores, no caso do Anjo, ou atrapalhar completamente o que ele tá fazendo. Isso não tem mais não, né, velho? Ele já apareceu muitas vezes no servidor, principalmente nesse começo de série. Depois não apareceu mais não, né? Mas hoje em dia ele não aparece tanto por lá. Nessa época, era muito comum os jogadores que os brasileiros entraram, acho que não apareceu mais não, né, era um local no mínimo estranho no servidor, que também foi construído ali por volta dessa época da história, próximo à base do Vegeta. Chegando no final desse arco, a gente tem o Gag, que é um personagem muito louco que existe nessa história. Depois da morte de Joanna Flipper, Slime combina com o Quack dele virar um ovo e enganar todo mundo que ele seria uma espécie de novo ovo, quando na verdade era o próprio Slime. O Gag, depois de um tempo, se revelou ser o Slime, mas muitos ainda não sabem que eles são necessariamente a mesma pessoa. Então agora você sabe. Sendo o único ovo, entre aspas, que teria vidas infinitas. Por fim, esse arco termina com o desaparecimento do Luso, que pode ser uma chave para a criação de teorias no QSMP, já que existe uma certa ligação dele com os códigos. Como eu já disse para vocês, o código é uma espécie de entidade que vive na ilha, com uma personalidade agressiva, além de focar muito em matar os ovos por algum motivo. Quando o Luso desapareceu, é possível ver no seu canal da Twitch várias lives estranhas que ele postou, além de agir de forma completamente estranha no servidor também por alguns dias. Com sua saída, ele cria um computador e coloca perto da sua casa, um computador super estranho e cheio de mistérios, onde os Theory Brothers mais pra frente criariam uma teoria de ligação entre esse computador e os códigos. Mas toda essa atenção ao longo da série teria um descanso, com a chegada de uma nova comunidade no servidor. Brasileiros! Puta merda, mano. Como
eu disse pra vocês que SMP é uma série de Minecraft mundial, o que Eu significa tava que mais nesse cedo ou mais dia, tarde, mano, eu a gente tava teria nesse chegada dia. de mais comunidades, além de espanhol e inglês. Mais pessoas falantes de outros idiomas. O Brasil Brabo, tem uma véi. comunidade de Minecraft muito grande. E antes mesmo dos anúncios acontecerem, vários jogadores já eram especulados no Brasil pra poder irem pra série. Mas os que chegaram por lá foram Selbit, Forever, Peck e Mike, Insano, Tasercraft e Phelps. A chegada deles, assim como a dos outros, foi um evento também. Os brasileiros chegaram lá em uma espécie de barco que acabou naufragando Insano. na ilha. Ao chegar por lá, eles tiveram que fazer uma espécie de desafio também pra poder conseguir sair desse navio e chegar na ilha. E todos os jogadores que já estavam por lá se apresentam. Era mais uma vez um muro sendo quebrado. Várias comunidades de pessoas e países diferentes se reunindo e conversando. Esse foi um dia muito engraçado Muito e maneiro, muito maluco. Com coisas tipo Forever dando em cima do Mano, Fusa, porque e eu ele tem uma vendo skin isso daí, parecida eu com a do mal Bruninho, imaginei, ou o velho, Maximus essa distribuindo lore coisas inteira que ia ter duvidosas dentro do pras servidor, pessoas. velho. Nesse primeiro dia dos brasileiros, Baseado. o QSMP também ganhou um novo ovo, o Brasovo. Não, mentira, Não. esse nome é horrível. Na verdade, Brasovo, Richarlison, mano, que também que não é um nome isso, lá, aquelas velho? coisas. Mas enfim, que teria os 5 novos brasileiros Eu gosto como do nome seus Richarlison. pais. Além de 1% Acostumamos, né? de paternidade que o Selbit deu pro Quact depois que ele foi um pouco insensível com ele. Aliás, o Richarlison que acabou morrendo no primeiro dia. Mas, como ele morreu no primeiro dia, sua primeira morte foi absolvida, porque os Graças a brasileiros Deus. ainda estavam Mas depois acostumando com as morreu pra um regras e boi. com as coisas. Morreu Depois pra um desse boi. evento de chegada dos brasileiros, eles constroem as suas bases no que eles chamam de Morro do Xerê. E infelizmente, ainda nesse começo de Virou série favela. dos brasileiros, o Richarlison acaba morrendo outra vez enquanto ele caçava com o Mike. E essa morte não foi absorvida, fazendo os brasileiros criarem um plano de proteção pro Richarlison, conhecido como Projeto Imortalison. Imortalison. De começo era mais uma piadinha, 300 mas que depois milhões do de tempo começou a totens. se tornar uma coisa bem mais séria, fazendo com que o Richarlison fosse um ovo muito forte e protegido. Tal segurança e atenção que o Richarlison ganharia por causa disso beneficiaria a todo o servidor. Mas já já a gente fala sobre isso. Passado algumas semanas, os brasileiros começam aos poucos a descobrir esses mistérios da ilha. As pessoas que mais fizeram isso foram o Selbit e o Forever. O Maximus apresenta toda a Theory Brothers pro Selbit, que acha o Ah, projeto ele apresentou, muito interessante então, e acaba fazendo parte, sendo o quarto membro oficial que a organização teria. Essa Foi parte aí eu que o não- Selbit eu não começou a tinha realmente a visto, mano, eu pesquisar não sobre a sabia ilha disso, e descobrir velho. esses mistérios e desvendar grande parte da Horda desses Teoritas eu já segredos e peguei. teorias mais profundas. Esse daí Toda não. essa atenção aos mistérios da ilha acabaram chamando a atenção da própria federação e do próprio Cucurucho, que acaba aparecendo pra ele de forma bem assustadora no seu escritório, onde ele pesquisava sobre o assunto. Isso quando ele nem conhecia o Cucurucho ou o que ele era. Um código também acabou aparecendo pro Selbit mais tarde, enquanto ele tava junto com o Forever. Todas essas situações que começaram a acontecer, a Theory Brothers, entidades estranhas começarem a aparecer, empurraram os brasileiros nessa lore. E eles realmente estavam muito interessados em Muito descobrir quais maneiro, eram os véi. segredos e quais mistérios estavam acontecendo naquela ilha. E mesmo Esse depois quadro aí desses ficou sustos muito que o maneiro Selbit também. levou, ele não pararia de investigar a ilha. E uma boa forma de investigar a ilha foi uma sugestão que o Forever deu: criar uma farm de ferro, que é uma coisa legal no servidor, mas seria Pra só chamar a pra atenção do Cucurucho, Assim, mano. os dois Foi poderiam muito conversar louco com isso ele também, e tentar véi. extrair algumas informações. Já que não é fácil assim achar o Cucurucho e perguntar as coisas pra ele. Mas eles decidem dar um tempo pra decidir se eles realmente iriam fazer esse plano. Eles estavam com medo de alguma retaliação cair por cima do Richarlison, mas nesse meio tempo de decisão em que eles estavam decidindo, o Selbit apresenta o projeto da Ordo Chegou a hora. uma organização que iria Ah, ele substituir upou a o Theory Theory Brothers. tendo como seu líder o próprio Selbit. Por mais que existia uma desconfiança entre o pessoal da Theory Brothers, eles aceitam e realmente acreditavam no potencial Insano do isso, novato véi. no servidor. E a organização é criada. E a partir daqui, toda a lore Insano. e história da série do QSMP iria progredir em uma velocidade jamais vista. E essa organização ganharia ainda mais membros como Mano, o a próprio maneira- Forever. Os Theory Brothers agora se tornam Maneira que os brasileiros conseguiram engajar ainda mais o que é SMP, né, a história, a maneira que eles conseguiram desenvolver ainda mais tudo que rolava dentro do servidor é absurda, mano. Tudo que os brasileiros construíram dentro do servidor, tanto como história, como enigmas, até como construção mesmo também, o ninho, né, que o tornariam Forever a faz Ordo eventualmente Teoritas, também. continuando com os mesmos Toda essa objetivos treta de do Selbit com a descobrir, federação, teorizar, mano, catalogar as informações e os O tanto mistérios de que existem visibilidade na que ilha. Além os de, é claro, brasileiros criar conseguiram muitas trazer a teorias. mais, Forever porque e Selbit, SMP é depois de algum insano, tempo, velho. decidem colocar o seu Insano, plano em mano. ação. Então eles vão lá, fazem essa farm de ferro e, como esperado, o Cucurucho aparece. Nesse momento, gerou muita preocupação porque o Cucurucho simplesmente sumiu com o Selbit. Todos ficaram sem saber o que estava acontecendo e o Selbit acaba sendo levado para um corredor Eu misterioso tava nesse e ele dia. é torturado pelo Cucurucho. Por mais que ele tenha feito isso, o Cucurucho chama ele pra uma sala da federação, e nela ele permite que ele faça uma única pergunta, já que ele queria tanto saber sobre os mistérios da ilha como nenhum outro jogador nunca esteve tão querendo saber isso. O Cucurucho permitiu que ele fizesse uma pergunta. Depois Como eu paro Kian.
De alguns segundos de diálogos entre os dois, o Cellbit pergunta se a ilha é real. E depois de alguns segundos que foram mais longos do que realmente são, o Cucurucho responde com um único e simples sim. E se o Cucurucho tá falando a verdade ou não, é bem questionável. O Cellbit também acaba descobrindo a existência mais direta da Federação, e todas aquelas teorias dos Theory Brothers se mostram ser verdadeiras, se tornando a maior evolução até agora nas informações que eles teriam. Antes da chegada dos brasileiros, com o objetivo de descobrir mais informações, o Maximus construiu uma antena no meio da ilha. De o rádio. objetivo dele era conseguir alguma resposta, mas por vários dias nada aconteceu, ninguém apareceu, até agora. Enquanto ele estava jogando tranquilamente, ele chega em sua casa, e ele acaba se deparando com uma pessoa muito estranha, que usava uma roupa ainda mais estranha que a pessoa. E esse cara foi bem direto, brother? ele disse com uma voz meio distorcida e forte, dizendo que ele não poderia falar muito e que Maximus deveria construir o que estava nas instruções. Então ele entrega o que seria as instruções para a construção de um computador. Mais pra frente, ele constrói essa máquina, a qual ele chamaria de Sofia. Sofia seria uma inteligência artificial que funcionaria como uma ótima ferramenta para investigar os mistérios da ilha pela Ordo Theoritas, a qual mais pra frente investigam esse tal cara misterioso e acabam teorizando que ele poderia ser uma espécie de viajante no tempo ou até pertencer a outro lugar fora da ilha. As teorias são muitas, mas ninguém sabe quem é esse personagem, de onde ele veio e as suas reais intenções. Porém, a Sofia mudaria os rumos das Parece um investigações militar, da Ordem, né, velho? sendo uma ferramenta muito útil que facilitaria muito ali as investigações deles. Como esperado, Capitã a revelação por todo esse sucesso que a Ordem fez nas investigações foi muito forte. Por dias, o Cucurucho não saiu do pé dos brasileiros, principalmente do Cellbit, que já tava ficando maluco com toda aquela situação. Nesse momento, ele só queria jogar Minecraft em paz, mas ele não podia sair de casa que o Cucurucho tava na porta dele. Isso junto ao medo de perder o Richardson, já que vários ataques a quando o Cellbit pega essa elétrica e sai quebrando. Mas a principal ação da Federação, que não se sabe se foi direcionada diretamente a Cellbit, foi o desaparecimento do Phelps, que depois de acreditar no Cucurucho, que, bom, ele parecia realmente gostar do Cucurucho e ele acaba sendo capturado pela Federação. Esse desaparecimento do Phelps faria Cellbit entrar ainda mais nessas questões e ficar ainda mais no pé da Federação e se empenhar ainda mais em todo esse projeto da Ordem. Com o sumiço do seu amigo, ele tinha que fazer alguma coisa e rápido. Foi então que ele começaria a bolar um plano. Aí o bagulho fica doido, mano. Algumas semanas. A chegada dos franceses, mano. Baguera. A chegada de novos participantes da série foi anunciada, claro, com a mesma euforia de sempre. Agora seria esse Cameto e Antônio e Daniel quase não vejo lá, mano. Baguera Jones, Etolis e Kemeto. Eles chegaram no servidor por um avião que acidentalmente acabou caindo na ilha. Com a chegada deles, os participantes tiveram que tirá-los das ruínas do avião. E finalmente, eles entrariam na série, ou melhor, no mapa. Mais pra frente, acontece todo aquele sistema de apresentação, que dessa vez acontece dentro do teatro do servidor, onde cada um dos participantes que já estavam na série se apresentam, dizendo quais são os seus gostos, onde eles moram, o que eles fazem, etc. Mas o momento mais fofo da chegada dos franceses foi a apresentação de um novo ovo, o ovo francês, que teria os novos franceses como seus pais. Seu nome seria Pomme, que é maçã em francês. Depois disso, os franceses se assentam em uma região do mapa, o que seria no futuro a Vila dos Franceses no servidor. Depois disso, o servidor passa por dias difíceis. Eram cada vez mais ataques de códigos que aconteciam, com o objetivo direto de matar os ovos. Um desses ataques aconteceu ao Dapper, que no servidor era o único ovo com 2 vidas ainda, além da Pomme. Vários ataques aconteciam a ovos, mas o ataque ao Dapper foi um dos mais fortes, porque o Dapper era de longe um dos ovos mais protegidos do servidor, e ele ter morrido foi algo que chocou bastante a todos. Bad Boy Halo fica realmente chateado. Mesmo que seu ovo ainda estivesse vivo, ele vai atrás de respostas. Ele chama o pessoal da Ordem Theoritas para poder desvendar o que poderia ser esses ataques aos ovos. A teoria da organização sempre foi que poderia ter alguma relação entre os códigos e o computador do Luso. Eu falei isso mais pra trás pra vocês. Sendo assim, Bad Boy queria achar alguma forma de talvez destruir esse computador, conseguindo assim acabar com os códigos. Então todos eles vão lá pra perto da casa do Luso, que ficava até relativamente longe. Chegando no local, eles encontram a casa do jogador desaparecido, no caso o Luso, e o computador misterioso. O Forever, que tava vendo esse computador pela primeira vez, percebe que dentro do computador tinha alguns itens do Create, que são itens do criativo que permitem você usar e ter energias e recursos infinitos do Create, que pode ser uma coisa extremamente roubada se você usar no Survival. O computador era completamente indestrutível, porém, eles poderiam achar algumas brechas e formas de quebrar ele. Uma dessas formas era usando um mob, explodindo ao lado dele e conseguir quebrar, que foi uma ideia que o Forever levantou para poder quebrar esse computador. A ideia agora era spawnar um Wither do lado desse computador para poder quebrar ele. O Pierre até usa um pistão e consegue tirar um desses blocos, mas a verdadeira causa e destruidor desse computador seria o próprio Cucurucho, que vendo toda aquela situação, aparece por lá, coloca uma mina para explodir um dos jogadores, mas acaba explodindo o próprio
próprio Ah, computador. porra, O Forever tinha ido pegar os itens, e quando ele voltou, ele viu toda aquela situação. O Cucurucho tinha acabado de destruir o computador e tava todo mundo desesperado. Nessa situação, o Forever vai lá e consegue pegar esse item que tava dropado no chão. O que na minha visão é uma das jogadas mais importantes que já aconteceram em toda a história do servidor Isso, até eu não agora. sabia Porque não, isso mano. Que mudaria item pra é esse, caramba véi? toda a história e tudo que eu vou falar aqui pra vocês. Mesmo sendo impedido pelos moderadores, o Forever consegue pegar esse item e rapidamente ele coloca em um Ender Chest. Começa agora vários minutos de negociação entre o Cucurucho e basicamente os membros da ordem que estavam lá. O Bad Boy Halo, o Forever e o Selbit. Selbit tenta convencer o Cucurucho de por que aquilo não era quebrar as regras, que o Forever poderia sim ficar com esses itens tão poderosos. E os dois pedem coisas como uma vida a mais pro Richarlison ou um peitoral talvez com proteção 10. Entre várias coisas que eles acabaram pedindo. Tudo isso com o cara simplesmente dançando na cara do Cucurucho. Era a primeira vez em toda a história do Forever servidor Tom. que a federação devia respostas. Eles estavam realmente em desvantagem. Seria uma grande oportunidade pra ordem. O Cucurucho disse que iria pensar na solicitação do Forever e disse pra ele aguardar alguns dias que ele daria uma resposta. O Forever concordou e os dois foram pra sala de reunião da ordem. Se reúnem então Bad Boy Halo, Selbit e Forever pra decidir o que eles poderiam fazer pra ganhar vantagem nessa história toda. O Selbit queria que os itens fossem distribuídos pros demais membros da ordem, com o objetivo de conseguir mais coisas da federação, inclusive respostas. Mas o Forever não queria isso, porque ele poderia colocar a vida do Richarlison em perigo ou ser atacado de uma forma mais agressiva pela federação, como aconteceu com o próprio Selbit. E pelos próximos dias eles ficam nesse impasse pra poder descobrir o que necessariamente eles poderiam fazer. Mas o servidor pelos próximos dias iria parar completamente, com a morte de um urso. Enquanto Bob. o Royer e o Bob estavam explorando uma Puta dungeon, merda, o véi. Bob acaba morrendo. Todos no Que servidor triste, ficam muito mano. chocados e espantados com isso que aconteceu. Mas conversando com o Royer, ele disse que não estava muito preocupado, já que o servidor estava muito lagado e que a morte dele poderia ser facilmente reavaliada e absolvida. Isso gerou uma certa tranquilidade pra todos. Meio que todo mundo achava que o Bob ia voltar. Era como se ele fosse voltar em algum momento. Mais pra frente, o Cucurucho diz que todos os jogadores deveriam ir pra uma dungeon lutar juntos para que a federação desse uma resposta. Então eles vão nessa dungeon e começam a lutar contra os mobs pra poder descobrir isso que a federação queria. Esse foi o momento onde todo mundo tava fazendo piada, brincando. Eles realmente achavam que a morte do Bob ia ser absolvida. E mesmo depois de todo esse desafio juntos, o Bob não poderia voltar. Depois de semanas sem a morte de um ovo no servidor, o Bob não voltaria mais. Isso gerou uma grande Cacete, tristeza véi. muito forte em todo mundo do servidor, que não acreditava no que tinha acontecido. A federação permite que Royer e Jaden tenham 5 minutos finais com Bob. Todos os jogadores saem da sala da federação, deixando só os dois a sós mesmo com seus filhos. Do lado de fora, um sentimento de indignação misturado com tristeza. Chorando toma por causa conta de do um ovo. ambiente. A morte do Bob foi uma das mais difíceis de se lidar desde o começo do servidor. Que vacilo, velho. Fuck, dude! What do I do? E um dos momentos mais fortes disso foi quando os pais do Richarlison falaram pra ele o que tinha acontecido. A reação do Richard foi Brothers. forte e até fez muita gente chorar naquele. Se o Richarlison morrer, mané, eu nem sei, mano, o que vai acontecer aqui no Brasil, velho. Nem sei o que vai ser, mano. De quem assiste, do Selbit, de quem, do Forever, do Peck, do Mike. Nem sei, mano, o que vai acontecer, velho. O real, acho que eles iam até dar uma desanimada, né, de jogar assim, na real mesmo. Naquele momento. A relação do Bob e do Richards era muito longa. Eles Seria um realmente eram absurdo, amigos velho. do servidor. E eu acho que isso deu um peso ainda mais pra essa relação dos dois, em onde o Richarlison realmente ficou triste e até diferente por alguns dias. Os brasileiros ficaram muito tristes com toda essa situação, mas a pessoa que mais se aproximaria do Royer seria o próprio Selbit. E bom, É o casado. resto é história. Depois da morte de Bob, o Forever coloca um objetivo pessoal: achar alguma maneira de proteger todos os ovos e não permitir que eles morram de forma simples. E aí como que aconteceu veio o com Bob. Ninho. O Richarlison, ele tinha um sistema de proteção muito avançado. Ele era quase imortal e se o Bob tivesse isso, ele estaria bem, ele estaria vivo. E o Forever queria dar esses sistemas de proteção pra todo mundo do servidor. Essa mesma quantidade de proteção que o Richarlison tinha pra todos. O Forever então cria o Projeto Ninho, um local com vários Insano, quartos velho, com sistemas insano, de mano. teleporte avançados, com o objetivo não só de proteger, mas informar todos da ilha sobre formas de proteger e cuidar de seus filhos. O projeto foi visto com uma certa preocupação pela ordem, principalmente pelo Selbit, mas a verdade é que o Projeto Ninho foi um grande sucesso. Foi um sucesso tão grande que até a gravação desse vídeo, nenhum ovo morreu, e todos os ovos vivos hoje no QSMP têm seus próprios sistemas avançados de proteção no Projeto Ninho. Boa, Forever. Mano, Forever pra presidente, velho. Não tem mais, mano.
cara salvando os ovos da ilha já há mais de um mês, O arco mais de de traição 2 foi um meses, dos sei lá, maiores mano. arcos que já aconteceu em toda a lore da Esse série. aí, E ele aconteceu mano, até eu recentemente, tava então vendo é muito de provável perto, que muitos de velho. vocês Esse foi entendam mais insano, facilmente mano. tudo que tá acontecendo aqui. Ele envolve Esse arco diretamente foi os insano, brasileiros, velho. e a situação era a seguinte. Bom, vamos se situar Inclusive, um eu pouco fiz no que tava react da acontecendo. animação O Bob tinha Regret, morrido, o Projeto Ninho que tava fizeram a engateando, respeito e a desse Ordem arco tinha aí, um mano. grande poder nas mãos, que era o item do criativo que eu já falei pra vocês. Após a morte do Bob, a Ordem tentou de tudo pra ter o Bob de volta, mas todas as negociações foram negadas. E o Forever ainda tava aguardando a resposta do Triste, Cucurucho véi. pra saber o que eles iam fazer com o item do criativo, que ainda não tinha sido negociado e ainda tava no Ender Chest. Aliás, o Forever já tava há alguns Tem que dias negociar trabalhando pelo num Bob. grande projeto. Ele tava destruindo um deserto inteiro na frente da favela. Um continente inteiro de areia que ele ia destruir pelos próximos dias. E ele marca um evento pro final desse projeto. Fez onde o mar a ia tomar praia de completamente Copacabana. local, e o que era uma grande ilha e continente iria se transformar em um gigantesco mar. Esse evento foi incrível, marcando o início de novas coisas no servidor. Além de um discurso do Forever agradecendo pela série e pela presença de todos, que estavam em cima de uma plataforma Insano, vendo véi. todo aquele mar tomar conta daquele deserto gigantesco. Porém, minutos antes, alguns jogadores acabaram zoando o Selbit por causa de um vídeo publicitário que ele fez com a Ivete Sangalo. E aí, o pessoal zoando, ele virou de basicamente lado. fica maluco. E essa seria a prerrogativa perfeita pra mudar completamente de personalidade. Depois daquele evento do Forever, do todo o deserto em que ele transformou em mar, o Selbit estava completamente diferente. Esse também seria o grande dia onde a Ordem iria tentar conversar com a Federação. Em uma reunião com o Cucurucho, o Selbit e o Forever para poder tentar achar uma solução para aquela questão do item do criativo. Mas no meio da discussão com o Cucurucho, o Selbit muda completamente de lado, o que deixa o Forever furioso. Afinal, essa Maluquice, é a véi. única chance que eles tinham, a única coisa em meses que colocou eles um passo à frente da Federação, e o Selbit tinha simplesmente mudado de lado. O mesmo cara que tinha revolucionado a Theory Brothers agora tinha decidido ficar do lado do Cucurucho e da Federação. A Ordem perde a chance de pedir algo em troca, seja um item ou informações, e todos os Ender Chests do servidor são bloqueados. Além disso, o Selbit também contesta a paternidade do Forever, pedindo um tribunal para a Federação para decidir com quem iria ficar o filho deles, o que é aceito pela Federação. Depois Insano. disso, os conflitos entre Selbit e Forever continuam. E na reunião também o Selbit diz algo muito forte pro Forever, que foi que eu vou fazer de tudo para tirar o Richarlison de você. Aquele definitivamente não parecia o Selbit de sempre. Era mais frio e tinha cada vez mais Mas inclinação o à homem Federação. Por não dias, fez isso vários sem embates motivo. aconteceram entre Não eles, foi e à o Selbit toa. acreditava que Richarlison Não foi por podia ter nada. o Forever como seu pai, e que de alguma forma o Forever fazia mal a ele. Rapidamente todo o servidor fica sabendo dessa treta toda, e todos os membros da Ordem são traídos de alguma forma. E em uma tentativa de proteger o Richarlison, o Quact captura ele e leva pra longe de toda aquela confusão entre seus pais. Mas algumas Quact horas depois o insano, Forever velho. consegue achá-lo, e decide que enquanto essa situação não fosse resolvida, o Richarlison Botou o ficaria cara com num Peck cu- e Mike, botou já o que Richarlison ele não no confiava cubículo, muito no velho. Quact. Selbit agora iria morar em um outro lugar no mapa, e teria sua casa construída pelo Foolish, pelas próximas semanas. Então o Forever decide morar Castelão na antiga casa do insano Selbit, também. que também era a base da Ordem. Com tantas intrigas internas, muitos achavam que esse seria o fim da Ordoteuritas, mas esse foi justamente o contrário. Seria a consolidação dessa organização no servidor, que antes era quase secreta e agora mais pessoas poderiam conhecer esse projeto, com o Forever assumindo como líder da organização. Mas apesar que isso foi até benéfico pra Ordem, vocês vão ver até o final desse arco, não foi fácil pro Forever lidar com toda essa Não pressão foi, que mano. tava caindo sobre Ele não suas gosta costas. muito de Dizendo ser até que líder também, pessoalmente né? estava se sentindo um pouco mal Mas com é- como seu personagem estava seguindo Mas na ele leva história, isso muito tomando bem cada quando vez mais necessário, né? responsabilidades e tendo que lidar com muita coisa. E agora o Selbit moraria em um grande castelo e trabalharia diretamente Mano, com a quebrando a Federação. farm Selbit de seria mob do contratado Forever, pelo próprio velho. Cucurucho. Mas Tá antes merda, dele mano. conseguir entrar nessa organização de fato, ele Loucura, teria que velho. fazer algumas coisas pra provar que ele realmente tinha mudado de lado. Entre muitas delas, ele deveria destruir a farm de XP Farm do de XP, Forever na e tirar verdade, o né? acesso É. do Maximus à Sofia. Depois de alguns dias, a Federação aceita o Selbit, e agora, oficialmente, o Selbit seria um funcionário da Federação. Depois desses desafios pra Eu provar que tava realmente nesse dia, tava do mano. lado da Eu Federação, fiquei o Selbit maluco é vendo aceito. isso na E seu Twitch. próximo passo agora Meu era Deus mais do direto. céu, velho. Em O seu cara foi primeiro dia, expulso do foi possível ver servidor, o seu, entre aspas, local de trabalho. O Cucurucho o leva pra um lugar parecido com uma sala de reunião, descobrindo uma espécie de conspiração ou ordem existente na ilha. Mas, apesar disso, ele não viu ninguém além do próprio Cucurucho ou os trabalhadores, que são uma espécie de funcionários do Cucurucho, com uma skin toda branca e com ferramentas. Eles não Mano, se isso foi comunicam e insano, interagem véi. muito pouco com os jogadores. Mais pra frente, o Cucurucho dá algumas tarefas pro Selbit. Coisas simples, e ele até faz, mas ele não deixa de observar
observar aquele local, que era diferente de tudo que ele já tinha visto. Várias salas e um ambiente muito maior do que ele estava acostumado a ver nas salas normais da Federação, que eram geralmente só um quarto fechado, como ele viu lá naquela vez no episódio da Serra Elétrica. Por cerca de 1 hora, ele fica andando por aquele local, observando e cumprindo essas tarefas que o Kukurucho dava. Sempre sendo cada vez mais ousado e entrando em salas cada vez mais restritas, quando em um dado momento ele encontra uma porta com uma senha. Ele não pensa muito e depois de alguns segundos coloca a senha Phelps no livro pra abrir essa porta. E a porta simplesmente abre. Eu Chegando tava, na sala, mano, isso ele foi encontra algo insano, bizarro, uma velho, espécie isso é de câmera de insano, mano. segurança mostrando seu amigo Phelps congelado, aquele que tinha sumido, em uma sala escura no que parecia ser uma imagem de câmera de segurança. Rapidamente o Selbit percebe que ia ser descoberto e teleporta rapidamente pra favela. Lá ele encontra o Richarlison e entrega o livro pra ele, e diz que ele tinha que entregar esse livro pro Forever o mais rápido possível. Porém, o Selbit é teleportado Deu nem tempo de volta ler a lá pra placa, base mano. da Federação. Lá ele encontra o Kukurucho de novo, e em seguida ele é banido do servidor. E a sua live com mais de 70 mil pessoas assistindo simplesmente termina. Antes de eu explicar pra você Uma o que música muito necessariamente boa vai tocando de acontecer fundo. depois que o Selbit desapareceu e toda a trama que a gente vai ver envolvendo o Forever e a Ordem a partir daqui, vocês primeiro precisam... O Forever tinha encerrado a live há pouco tempo, velho. Aí o Selbit foi expulso do servidor e o Forever abriu a live de novo como se nada tivesse acontecido. Metagamezinho de leve. Do nada o cara abre live de novo, falando, e aí, rapaziada, como se fosse a primeira live do dia, né, rapaziada? Boa noite, primeira livezinha aí do dia pra vocês. Tô a fim de jogar tranquilo agora, mano, no servidor, velho. Só construir, fazer minhas construção. Entrando como se não soubesse de nada. Precisam entender o que estava acontecendo Ah, com eu o tava até personagem do emote Forever nessa história mode, toda. né, velho? Entender o desenvolvimento desse personagem chat, é crucial velho. pra entender toda essa parte da história. Bom, depois que o Selbit endoidou e aconteceu todas aquelas coisas que eu falei aqui pra Ele vocês, entrando no dele querer servidor tirar a tranquilão, paternidade do Forever, como se não etc., soubesse de isso, segundo nada. ele mesmo, tinha afetado ele um pouco. Tantas obrigações e coisas que começaram a cair sobre seus ombros fez muito mal pra ele. Se tratando de personagens, Selbit e Forever eram muito amigos do servidor, e escutar do Selbit dizendo que faria de tudo pra tirar o Richarlison dele foi algo muito forte pra ele ter escutado. No mesmo dia em que o Selbit desapareceu, o Forever também tava em live. Ele até tinha comentado que tava se sentindo um pouco sobrecarregado. Só que ele acaba terminando mais cedo justamente por causa disso, porque tava se sentindo um pouco mal e ele queria mais ficar na dele. Depois que o Forever E fechou abriu a live de novo. aconteceu tudo aquilo. O Selbit foi lá pra base da Federação e acabou sendo banido do servidor. Mas estranhamente, algumas horas depois, o Forever abre uma live de novo, o que deixa todo mundo esperançoso. Caramba, Olha os finalmente emote, vai velho. salvar o Selbit, Pessoal ele já deve estar desesperado, sabendo de tudo, mano. etc. E ótimo. Mas na verdade não, o Forever não tinha a mínima ideia do que tinha acontecido com o Selbit. Nessa live, o Forever foi bem pessoal. Ele disse que estava se sentindo um pouco... Mano, ele literalmente abriu a live de novo falando que era a primeira live do dia, velho. Eu tenho certeza que ele sabia, mano. Ele só tava querendo entrar no RP, mano. Porque ele tinha fechado a live há pouco tempo, mano. Ele entrou de novo como se nada tivesse acontecido, como se fosse a primeira live do dia, velho. pouco mal, até pessoalmente com todo o arco de novo, e que ele tinha aberto aquela live só pra relaxar mesmo. Ele ia jogar o Minecraft e nada mais, não ia se envolver em lore e nada de Duvido, história. velho. Eu Ele acredito, realmente isso aí eu não parecia acredito, querer não. se envolver mais nessa história por um tempo. Mal sabia ele que o servidor naquele momento tava um completo caos. Selbit, que naquele momento Bad o Boy Forever procurando odiava, Selbit tinha na acabado hora de ser também. sequestrado. O Bad Boy Halo, vendo toda aquela situação, tenta até ir atrás do Kukurucho pra saber o que tava acontecendo. Mas é claro, o Bad Boy Halo não consegue muita coisa com o Kukurucho. Forever joga normalmente, mas instantes depois ele percebe que tinha algo de errado com o servidor. É Tinha claro alguma que coisa estranha. percebe, E é a peça claro que chave pra ele percebe. compreender tudo que tava acontecendo era o Richarlison, que aparece perto dele e entrega o livro. O Richarlison, na visão dele, também explica o que tinha acontecido. Richarlison diz que o Kukurucho tinha levado o Selbit pra um local e depois disso ele o encontrou meio desesperado, ele entregou o livro, ele sumiu e desapareceu na sua frente. O Forever, que ainda tava digerindo tudo que estava acontecendo, acha tudo isso muito estranho. Abrindo o livro, ele encontra algo como Coroa de Espinhos 3004. Já entendendo que era uma espécie de enigma que Selbit tinha deixado, ele tenta decifrar aquilo, ok. mas ele acaba não entendendo muito o que poderia ser esse livro. Durante esse meio tempo, ele observa que Foolish estava andando uma velocidade muito alta no servidor. Na O que aconteceu nuvem. foi que simplesmente o Foolish encontrou o Bad Boy Halo, que estava conversando com o Kukurucho, e o Ele Foolish tá na nuvem. roubou a nuvem do Kukurucho. Meu Deus do céu, cara, eu amo esse personagem nessa série. E ele simplesmente saiu voando por aí com a nuvem do Kukurucho. Alguns instantes depois, Bad Boy, Insano. Forever e Foolish se encontram juntos. E eles tentam entender toda
toda aquela situação, compreendeu o que tinha acontecido com o Cellbit e o Richarlison conversa com eles também. Mas foi com uma coisa que o Bad Boy Halo falou que fez com que o Forever tivesse uma epifania. E o Forever acaba descobrindo que a coroa de espinhos estava fazendo referência ao próprio Cristo Redentor da favela. Rapidamente, todo mundo ali que estava na favela, que era o Bad Boy Halo, o Foolish e o Forever, sobem até o topo do Cristo. Ao chegar no topo, o Forever acha um baú do Security Craft. E colocando a senha 3004, eles iriam descobrir o que tinha nesse baú misterioso. Dentro desse baú tinha uma série de cartas destinadas a várias pessoas da ilha, em que o Cellbit tinha afetado de alguma forma. Entre elas, uma carta para o próprio Forever, onde ele explica toda aquela situação, que se ele tá lendo aquela carta, provavelmente mano, o plano dele deu 14 errado. páginas, gente, tá maluco. Desculpa por tudo e explica pro Forever que tudo aquilo era na verdade um plano para conseguir mais informações, coisa que a Ordem e o Forever já suspeitavam. Naquele momento, o Forever tava com uma mistura de sentimentos, uma mistura de raiva, tristeza e preocupação também. Esse seria de fato o início de uma nova era da Ordem, que passou seu objetivo agora em resgatar o Cellbit e o Phelps o mais rápido possível, e principalmente manter seus olhos abertos. A resposta da Ordem olhos seria sempre abertos. Com o Forever no comando, ele cria novas estratégias. Toda aquela angústia que ele estava sentindo agora parecia ter acabado. Ele estava preocupado para ir mais forte do que nunca. E junto com alguns membros da Ordem, eles planejam alguns planos de resgate e um ataque que seria dirigido à Federação. Agora, a Horda Teoritas contava com a ajuda de mais pessoas, incluindo a Baguera e outros franceses. Em uma das reuniões que eles faziam da Horda Teoritas para poder planejar tudo isso, o Peck diz algo que inspira bastante o Forever. Vindo toda aquela situação onde ele estava meio preocupado e nervoso, ele relembra o Forever da posição que eles estavam. Ele diz a seguinte frase: Forever, a gente só precisa ganhar uma única vez. Por mais que isso pareça uma frase simples, isso encorajou bastante o Forever, já que a posição onde eles estavam permitia que eles cometessem erros. Peck e o Mike com as roupas do Shumi Labs. Várias vezes. O primeiro plano era uma resposta imediata, mostrando que o que eles fizeram com o Cellbit teria consequências. E o segundo plano seria uma tentativa de entrar na base da Federação, onde teoricamente o Cellbit estaria, onde ele foi capturado. E se ele estivesse lá, eles poderiam encontrar o Phelps também. Inicialmente, isso aconteceria na quarta-feira, mas no Twitter do Cellbit e Phelps ele botou quinta-feira, estranhas, fazendo referências ao dia de quinta-feira. E por isso o ataque foi adiado. Mas isso foi até bom porque a Federação ganhou um dia a mais, onde eles poderiam pensar mais nos planos que eles tinham. Então eles decidem fazer esse primeiro plano, que seria uma resposta mais direta à Ordem. O Forever, junto com outros jogadores, explodem uma espécie de base que a Federação estava construindo ali perto do muro. Nesse meio tempo, o Quacked abre uma live, onde ele quebra todas as regras do servidor. E o motivo sempre que o Quacked abre uma live acontece doideira, velho. Foi engraçado ver toda essa situação. No dia do ataque, sempre que o Quacked abre uma live, ele faz a maluquice, mano. Phelps e Cellbit também, o que deixou muita gente eufórica, até porque fazia muitos dias que eles não abriam live. Cellbit já estava sumido há alguns dias e Phelps há mais de um mês. O plano da Ordem tava pronto, o chat também ficou insano. Basicamente, os antigos e novos membros da Ordem juntos, Maximus, Bad Boy Halo, Foolish, Baguera, Fit, todos juntos para poder tentar resgatar Cellbit e Phelps. Chegando no local onde teoricamente o Cellbit sumiu, eles se deparam com vários empecilhos. Um desses era uma porta reforçada que foi trancada minutos antes desse ataque todo começar. Enquanto a Ordem tentava entrar nesse local da Federação, o Cellbit e Phelps logam no servidor, em uma sala completamente estranha da Federação. Nesse local, Cellbit e Phelps estavam separados com o cabelinho pintado, duas paredes, e eles teriam que resolver uma espécie de enigma, usando estratégias do próprio jogo para poder tentar sair dali. Nesse meio tempo, enquanto o Cellbit e Phelps tentavam entender o que estava acontecendo e que sala é essa que eles apareceram, todas as formas, itens específicos, bugs eram barrados pelos ADMs. Foi nesse momento em que a Baguera disse pro Forever que talvez aquele não era necessariamente o local onde eles deveriam ir. Olhando no mapa, eles não estavam por ali. Sentido, mano. Significa que eles estavam em outro local ainda no mapa, afinal eles estavam logados no servidor. Vários jogadores se espalham pelo mapa para tentar encontrar alguma pista sobre o paradeiro dos dois. E o Forever tenta até se comunicar pelo chat com o Cellbit. Porém, o Cellbit pode até receber mensagem, mas ele não pode enviar. Ele só poderia fazer isso quando ele tivesse acesso a um computador. Observando melhor o enigma da sala, Cellbit e Phelps teriam que trabalhar juntos para poder tentar sair dali. Eles entendem que seus objetivos de começo deveria ser encontrar uma série de itens para sim conseguir construir um Code Breaker, um item do Security Craft que permite que qualquer jogador consiga abrir qualquer porta ou baú desse mod. Ele existe para que o mod do Security Craft não seja completamente inviolável caso você esqueça sua senha do seu baú e não seja um mod tão OP. Rapidamente os dois conseguem trabalhar juntos e juntar todos os itens necessários para criar esse item. E depois de mais ou menos uma hora, os dois jogadores conseguem fazer o item, o Code Breaker, e sair dessa sala maluca. Depois de saírem dessa sala, eles encontram um outro local que também era protegido. Super estranho. Qual que é a explicação? Qual que é a explicação desse lugar aí, né, velho? Até hoje não teve explicação. Não sei se vai ter.
ter também a explicação desse... Que lugar é esse, né? A prisão da Federação, por que que ela é assim, né? Tem tanta coisa parecida com Nether aí, mano. um sinal de socorro para a Ordem, já que aqui Antes as eles coisas da teriam Federação acesso são ao brancas, computador né, velho? mandando a coordenada da sua posição. Os jogadores da Ordem, que em sua maioria estavam lá na sala da Sofia em busca de alguma forma de conseguir mais informações de geolocalização, recebem esse tal sinal de socorro, e todos vão rapidamente para essas coordenadas. Nesse meio tempo, o Phelps e o Selbit conversam. Phelps diz não lembrar de nada e na cabeça dele tinham se passado só algumas horas, quando na verdade foram semanas. Além dos dois não conseguirem lembrar de nada. Não demorou muito para que a Ordem chegasse nas coordenadas enviadas. E chegando por lá, eles percebem que eles estavam em uma espécie de cabine com blocos indestrutíveis. Mas a Ordem passou as últimas horas estudando como entrar em lugares protegidos. Então, Pois é. não foi nada difícil. Construir uma tirar ela. árvore Foi aí. um finalmente reencontro entre Selbit e Forever depois de muitas intrigas que aconteceram. Forever que tava com um sentimento meio de raiva, mas também felicidade por ter o seu amigo de volta. Do lado de fora, eles usam teleportadores pra levar eles diretamente pra Muito favela. bom, E véi. oficialmente, Selbit e Phelps estavam resgatados. Bom, tudo isso e toda essa trama é um pouco mais complexa, mas eu acredito que não tem necessidade eu falar Não, pra vocês ficou bem todos os explicado, ficou bem detalhes. Em dizer, explicado. por exemplo, que como eles conseguiram cada um dos itens pra fazer o Code Breaker e abrir a porta, etc. Eu acho que não tem necessidade. Mas se você quiser ver mais especificadamente, eu fiz um vídeo aqui no canal só falando sobre isso, sobre esse evento do Ok. resgate do Selbit. Então se você quiser ver mais detalhadamente, passa lá nesse vídeo. Pai? Agora seria um momento mais feliz. Eu não tranquilo sou seu desse pai. arco. E eles reencontram Eu sou o seu pai. Richarlison em um momento muito fofo. Em meio a toda aquela comemoração pela operação bem sucedida, Muito bom, o véi. Forever puxa o Selbit de canto e pergunta o que tinha acontecido. O Selbit responde dizendo tudo que eu falei aqui pra vocês, que ele tava preso em um local da Federação e que eles tinham que fazer um enigma, mas o Forever já o interrompe e pergunta se ele tinha visto o Quact, que há alguns dias tinha sumido com o Cucurucho, e o Forever achava que ele tinha sido capturado também. Mas Selbit não sabia de nada, e no final das contas o Quact nem foi sequestrado. Eles continuam conversando Foi e o nada, Forever né, parece mano? um pouco bravo com o Selbit, mas ao mesmo tempo ele consegue entender todo o seu plano de tentar se infiltrar na Federação. E até parece um pouco surpreso de como que a Federação foi tão leviana em deixar o Selbit fazer parte. Selbit e Forever voltam pra perto do pessoal, e todos A vão galera pra sala de toda reunião reunida, da mano. Ordem. O Selbit dá um discurso, além de explicar todo o seu plano e pedir desculpa pra todo mundo. Selbit e Phelps também agradecem por não terem esquecido deles. Depois disso, eles combinam uma festa que ia acontecer, pra comemorar toda essa operação bem sucedida, que ia acontecer na cobertura do Projeto Ninho. Esse foi um momento de muita Insano a cara do tranquilidade, como eu disse Selbit pra aí. vocês. Era bonito ver todos os jogadores finalmente juntos, pessoas falantes de vários idiomas interagindo e conversando, aproveitando o momento. Aproveitando isso, aquele mano. momento, Royer e Selbit simplesmente decidem Cara se casar. previu. Eles basicamente dizem que depois de tudo que aconteceu, eles Previu. não deviam perder mais tempo. Casamento que aconteceria pelas próximas semanas. De resto, o evento continua normalmente, se não fosse pelo Forever colocando o maior hit de todos os tempos, a música do Pac Mike Wow Wow. No final daquele Ai, meu dia, Deus o do Forever céu. volta a conversar Só com não o pode Phelps e botar Selbit, do e da Forever Vivo de parecia novo, mano, preocupado dos com os comercial do dois. Porque o Selbit. Selbit estava com uma parte do seu cabelo branco, enquanto o Phelps tinha um ferimento no seu braço esquerdo. Nenhum deles sabia o que tinha acontecido pra eles estarem assim, e o Forever expressa suas preocupações com isso, preocupações que continuam pelos próximos dias. Esse seria o fim de um arco no KSMP, um momento de E o paz começo em de que um os novo. jogadores teriam, marcando a consolidação da ordem e a união de todos na ilha. Tal tranquilidade também assustava. Ninguém da Federação apareceu durante a operação da ordem, nem ao menos apareceram pra o Selbit ou ao Phelps, o que era Pois algo é, muito mano. estranho. Porém, depois de mais ou menos Estranho 2 demais, semanas, né, velho? Eu Selbit também- e Royer se tipo casam. assim, E um nem o casamento que rendeu Cucurucho muitos deixou- momentos engraçados. Tipo assim, o Mas toda Cucurucho essa prendeu paz os dois e tudo deixou duraria depois pouco. eles serem Até um salvos grande de anúncio mão que ia lá, ser não feito, tava nem o aí, início mano. de um novo arco nessa história. As eleições para a presidência. Em meio a dias Insano, suspeitos mano. de paz, muita coisa muda no mapa. Novas construções são feitas e projetos são iniciados. Eventos acontecem como a festa, festa junina e junina, o casamento, muito boa como eu já também. disse pra vocês. No Twitter do QSMP, eles anunciam que ia acontecer um grande anúncio. Imediatamente as pessoas acreditaram que seria, sei lá, novos jogadores que iam entrar na série, talvez italianos ou japoneses, mas não. O anúncio seria, na verdade, uma coisa bem mais específica. Bom, nessa live que o Quack abre pra fazer esse anúncio, ele explica como iriam funcionar o novo sistema eleitoral da Ilha Quesadilla. Mas antes desse anúncio, a gente tem um vídeo onde várias informações são mostradas pra gente. Imagina quando tiver outras pessoas de outras línguas, mano. Tanto de legenda diferente que vai ter nos vídeos. Daqui a pouco vai tapar a tela inteira. Eles passaram um vídeo extremamente bizarro explicando algumas coisas. Uma dessas coisas era que durante esse período eleitoral, que a gente ainda não sabe o que significaria, não haveria ataque de códigos. O mais impressionante disso é que Oh, mas os códigos atacaram esses dias, inclusive lá no o Ninho, computador não? do Luso também não tá mais no mesmo local, o que aumenta ainda mais as possibilidades códigos das atacaram o relações Ninho, entre mano. o Luso
e os códigos. código atacou Esse é um nesses vídeo dias bastante aí. misterioso, com aparência antiga, porém Ainda tá com os rolando as mesmos eleições, né? personagens que a gente já conhece, inclusive o Pato, que agora se autodenomina como gerente, e até fazia um tempo que ele não aparecia. Esse novo sistema eleitoral iria permitir com que os jogadores escolhessem uma espécie de presidente para Ilha Quesadilha. Todos os jogadores iam receber fisicamente em suas casas, em várias partes do mundo, um documento que contém regras, poderes e deveres, além de até instruções que os jogadores deveriam Pô, como é que usar o pra Quack se te fez pra candidatar. enviar Esse isso documento daí pro também pessoal no falava mundo sobre os inteiro, mano? poderes do presidente, Ela deve ter que, entre pagado um muitas frete coisas, alto era o se ele poder enviou de lá da casa adicionar ou dele remover um mod, pra outros adicionar um países, novo hein? jogador à série ou até criar novas regras. Nesse documento também tinham informações sobre o sistema eleitoral. Cada jogador teria 2 vidas, e se eles morressem e perdessem essas 2 vidas durante o Ou período tomara de que o campanha, Forever ganhe, eles mano. estariam Você tá vendo esse fora vídeo, das vota no eleições. Forever Esse tão, sistema mano. eleitoral também vai acontecer com debates, sendo 50% dos votos computados para os moradores da ilha, 35% para a comunidade, ou seja, eu e você que A vamos maioria poder vale votar pros também nesse moradores, né, presidente, velho? e mais 15% de jogabilidade. Eu li todo esse documento extenso em um vídeo aqui no canal. Vai estar aparecendo aqui o card agora pra você. Mas caso você queira ler Ok. pessoalmente, você pode acessar o site qsmp.global. Lá Tá tem uma cópia tranquilo. desse documento disponível para todas as línguas falantes da série, inclusive português. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a gente tá no meio desse arco de presidência, e em algum momento do final do próximo mês, a gente deve ter um anúncio do novo presidente da Ilha Quesadilha. O QSMP não tem um objetivo definido. Ele é uma série de Minecraft onde você pode ser livre pra criar suas próprias construções, Muito jogar bom, no véi. Minecraft Survival mesmo, mostrar sua cultura, criar Muito amizades bom, mano. e envolver ainda mais Acabando essas já, véi. comunidades internacionais de Minecraft, além de criar uma história incrível nesse processo. Eu entendo que muitas pessoas devem ficar com medo de se envolver com algo que seria, entre aspas, historinha de Minecraft, já que existe muito conteúdo de má qualidade envolvendo isso, historinha de Minecraft no YouTube. Não, mas isso aí tá guarda um pouco insano, desse véi, seu tá preconceito, insano. porque mesmo sendo uma história criada dentro do Minecraft, ela pode sim ser complexa e profunda. Eu até acho que provei isso pra você. Eu fiz esse vídeo aqui, mas eu acredito que mesmo com Tá esse muito tanto bom, de mano. tempo de duração, ainda faltam coisas pra dizer por aqui. Aliás, se você acha que alguma coisa tá faltando, escreve aqui nos comentários. De qualquer forma, é lindo ver como Vídeozão, pessoas mano, de vídeozão, países Peter. diferentes juntos criam histórias. Tomara que o QSMP seja a primeira de muitas séries que conectam Tinha outro cara que tava pessoas fazendo pela uma frente. série E dessa bom, também, galera, né? Tinha essa até foi gente a falando que primeira um tava parte do copiando o resumo do outro, né? QSMP. Você pode Tinha me uma outra ajudar série dando um grande like de nesse Minecraft vídeo que ia ou se surgir inscrevendo junto no com o do canal, assim QSMP, você não até tinha, vai mano. perder a segunda parte Não do lembro o postado nome, desse não vídeo. sei Esse se canal não me rende começou muito dinheiro, mesmo, eu faço não isso ouvi porque eu falar. gosto e porque eu sempre quis desse tipo de conteúdo da comunidade de Minecraft e eu nunca vi outro canal fazer algo assim, então por que não eu mesmo fazer, né? Então caso você queira me ajudar, você pode se tornar membro Muito aqui do bom, canal. mano, muito Existe bom, uma velho. série de benefícios que você pode dar uma olhada por lá. Eu seria muito grato a todos vocês de verdade. Aliás, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo na sua testa e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado, velho. Insano, velho. Videozão, mano. Tô gostando muito de acompanhar aqui a SMP também, velho, a série, né? Apesar de eu não poder acompanhar muito, não sobra muito tempo, eu consigo, né? Às vezes quando eu entro, vejo, principalmente na live do Selbit, né? Às vezes entro na de outros também, no Forever e é do pessoal da gringa também, né? O Quack, quando abre live também, mano. Sempre que ele abre é uma doideira, né? Eu não sei se nesse vídeo aqui ele não chegou a falar da explosão. Eu acho que quando ele gravou esse vídeo não falou da explosão que teve no primeiro debate, mano. Explodiram a festa, que falaram que era a festa do Ybor, né? O Quack deu a louca e explodiu aquilo tudo, mano. O Selbit crashou, depois perdeu a vida, né? Provavelmente ele gravou o vídeo um pouquinho antes, né? Mas eu tô gostando demais. E o bom é que é um RP, mas é um RP mais suave, né? As pessoas não ficam presas, igual um GTA RP, por exemplo, não ficam presas não podendo falar de fora da RP, né? Às vezes elas conversam sobre coisas aleatórias de fora do jogo também, dentro do próprio jogo. Às vezes elas entram mais na história, então é uma coisa um pouco mais suave, né? Não fica preso só naquele RP ali, como se tudo se resumisse ao que tá acontecendo ali, né? Eles podem conversar de forma mais suave, isso é muito maneiro e a história tá se desenvolvendo muito legal e eu tô muito ansioso para o anúncio do ganhador, né, da presidência. Vote Forever pra presidente, hein, rapaziada? É isso, mano. Muito bom vídeo, eu gostei demais. Comenta aí o que vocês acharam também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa o like pra saber que você tá gostando. É um vídeo um pouquinho maior aí, como de fora, né, do costume do canal, então conto com o seu apoio para me ajudar. Tem dicas de outros vídeos para estar trazendo também. É isso, obrigado a você que me acompanhou até o final aqui do vídeo. Se você assistiu até aqui o vídeo completo, comenta aqui embaixo. Eu vi até o final, mano. Eu estive lá para eu saber que você é um seguidor fiel aqui. É isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Falou, tchau!